Então, você sabe o que significa esse tanto de bonequinho? Você já ouviu falar em constelação familiar? Aposto que sim, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a constelação familiar, principalmente a individual. Oi, pessoal! Então, eu confesso para vocês que eu sou alucinada com constelação familiar, tanto individual quanto em grupo. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é a constelação individual. Essa aqui que eu vou explicar é de bonecos, porque a constelação existe várias formas de você representar. Vamos supor que você está querendo trabalhar uma questão de relacionamento entre você e seu filho, tá? Mas lembrando aqui que a constelação familiar não é só sobre família. Pode ser você com o dinheiro, você com a profissão, você com o irmão, você com quem for, tá? Então, vamos supor que você venha até aqui e queira constelar sua relação com sua filha, vocês duas brigam muito. Então, eu vou pedir para você vir aqui e escolher um desses bonequinhos que mais te representa. Vamos supor, tem um bonequinho aqui, deixa eu facilitar aqui para vocês. Eu vou pedir para Dona Maria. Dona Maria, vem aqui. Então, Dona Maria, eu quero que a senhora escolha um bonequinho para te representar. Eu escolho esta mocinha bonitinha aqui. Então, a Dona Maria vem e coloca onde ela achar que é certo essa bonequinha aqui. Mas por que é aqui? Porque esse mundo todo aqui redondo está representando o universo da Dona Maria. Então vamos lá. Então quando eu venho e falo assim, isso aqui é só uma representação, tá, gente? Quando eu venho, fica melhor, e falo assim, então, Dona Maria, essa aqui é você, né? Você tá brigando muito com sua filha não te escuta, ela tá indo para alguns caminhos que não são legais, ela te peita muito, né? Então vamos ver o que tá acontecendo? Então vamos lá. Aí eu venho e peço assim, ok, já escolhi o bonequinho da senhora. Então vamos escolher o bonequinho da sua filha. Então vamos aqui. Aí vem Dona Maria e escolhe um bonequinho que representa a filha dela. Esse bonequinho aqui é homem. Não tem problema. Então, Dona Maria vem e coloca aleatoriamente o bonequinho da filha dela aqui, né? Ok. O que acontece? Eu vou, aí de repente me dá uma intuição de chamar aqui. Dona Maria escolhe um bonequinho que representa a sua mãe. Que representa a sua mãe. Vamos ver. Vamos escolher esse bonequinho que é tão bonitinho. Olha, é um bebezinho. A mãe de Dona Maria é tão idosa e requer tantos cuidados, né? Então vamos escolher a mãe de Dona Maria aqui, já que ela tá até acamada, tadinha. Então ela tá igual um bebezinho. Dona Maria cuida dela, troca a fralda, dá comida na boca, porque a mãe dela tá muito debilitada. A partir daqui eu já começo a fazer a constelação. Vamos observar? Olha só que interessante, o que isso aqui me conta? Gente, isso aqui nunca aconteceu dessa forma, então eu tô criando uma questão. Olha só que interessante. Como que a Dona Maria pode pedir, exigir, nem é exigir, querer que a filha dela a respeite como mais velha, como mãe dela, se nem a Dona Maria respeita ou vê a mãe dela como mais velha do que ela? Dona Maria aqui, ela tá me mostrando, mesmo sem perceber, que ela se tornou a mãe da própria mãe. E quantas vezes isso acontece com a gente, né?
Ah, mas a minha mãe tá acamada, eu tenho que cuidar dela. Ok, você tem que cuidar dela, mas cuidar de alguém não significa que você se transformou na mãe desta pessoa. São duas coisas totalmente diferentes. Então, o problema aqui com a Dona Maria, com a filha dela, não começou só com a filha dela, começou com a própria Dona Maria, em que ela esqueceu quem é ela. Ela esqueceu que ela é uma adulta, que ela é uma pessoa adulta, responsável pela própria vida. Dona Maria também esqueceu que ela é filha da mãe dela e não mãe. Se a Dona Maria esquece que ela é filha da própria mãe, como que ela pode ensinar para a filha dela algo que ela está fazendo diferente? A filha dela está simplesmente replicando os mesmos passos que ela. Então, o interessante da constelação é que, primeiro, ela já vai mostrando, dando clareza onde está o problema. O problema que está com a Dona Maria, que ela nem se reconhece como um ser adulto. O problema está com a Dona Maria, que ela nem se reconhece como filha da própria mãe. Ela se reconhece como mãe da própria mãe. Ela está no lugar errado da vida dela. Então, se ela está no lugar errado da vida dela, a chance de outras coisas estarem errado é imensa. O que a gente tem que fazer na constelação? Aqui, eu já começo a trabalhar com Dona Maria para ela reconhecer que a mãe dela, embora seja uma senhora idosa, incapaz, acamada, até mesmo em coma, se for o caso, ela ainda é hierarquicamente superior a ela. A Dona Maria, a mãe da Dona Maria, ainda assim é maior do que a própria Dona Maria. A mãe da Dona Maria, ela viveu mais, ela tem mais experiência de vida, ela veio antes, e a Dona Maria esqueceu de olhar isso. Então, quando a gente traz esse conceito para Dona Maria, mas traz com algumas frases, que a gente chama de frases sistêmicas, Dona Maria começa a enxergar que a mãe dela não é um bebezinho, que a mãe dela, embora fisicamente debilitada, é um ser humano que veio antes dela, e que a força da Dona Maria, ela não vem da filha, ela vem da mãe dela. A filha até inspira a Dona Maria a ser mais forte, mas a força dela veio da Dona Maria, veio do seu João, veio da mãe da Dona Maria, veio do seu João, que é o esposo, que é o pai da Dona Maria. Então, quando ela começa a perceber que a Dona Maria tem força e que ela não é mãe da própria mãe, a Dona Maria começa a enxergar melhor a situação. E eu também começo a trazer, através de algumas frases, eu não vou repetir as frases aqui, começo a trazer o conceito para Dona Maria de que ela não é criança, de que ela é adulta. E olha que interessante, até as cores, né? Pra vocês verem como é que é real, gente, eu juro que não tô escolhendo. Olha a roupa das cores, que legal. Então, eu trago o conceito para Dona Maria que ela não é criança, que ela não é um ser sem força, que ela tem força sim. E trago ainda o conceito de que a filha dela não é mais forte do que ela, não é maior do que ela. Que a filha dela, por mais que ela possa ser independente, o que for, ela é apenas a filha dela. Só a filha dela. E aqui a gente começa a perceber que a Dona Maria estava fora do lugar dela. Na constelação, ela vai te trazer uma clareza sobre o real fato, a real situação que está trazendo aquele sintoma, aquele problema, a real origem. E depois de trazer essa clareza, a gente começa a falar algumas frases. Essas frases vão fazendo com que a Dona Maria pense sobre algumas questões. E ao pensar nessa questão,
ela começa a ter vontade de mudar, de modificar os bonecos, porque os bonecos são como se fossem representantes da situação. Mas e aí? Vai ficar só aqui? Não vai. O que acontece? No dia a dia, as ações da Dona Maria vai começar a mudar. Ela vai começar a tratar a mãe dela fisicamente da mesma forma, dando cuidado, atenção, mas ela vai entender que a mãe dela veio antes, que a mãe dela é forte, que a mãe dela veio para dar força para ela, que a mãe dela trouxe a força dos avós, dos bisavós, das tataravós, de todas as gerações. Ela vai entender que só o físico da mãe dela que não tá legal, mas que o ser dela, a essência ali, ela ainda é uma pessoa maior do que a Dona Maria. E ao ter essa consciência, ela vai transmitir isso para a própria filha, entendendo que não é a filha dela que manda nela, que quando a filha dela peita ela, quando a filha dela desrespeita ela, é porque a própria Dona Maria se vê uma criança perante a filha. E a filha, sem perceber, começa a tratar ela como uma criança, querendo que a mãe obedeça, que a mãe entenda, que a mãe faça o que ela quer. Que é assim que é uma criança, que é quando o adulto, a mãe tá ali e tá com uma criança de 1, 2, 3 anos, quem comanda ali ainda são os pais. E aí isso aqui que estava acontecendo. Dona Maria, por estar no lugar errado, ela se colocou errada com a mãe e se colocou errada com a filha. E por conta dessa coisinha pequena, começou a dar uma confusão na família. Então a constelação, ela faz isso. Ela traz uma clareza e depois a gente começa a trazer algumas frases que vão modificando o pensamento inconsciente. E aí a pessoa começa a modificar as ações. Aí começa a magia da constelação, a mudança da constelação. Esse caso aqui são de bonecos, mas na constelação em grupo, nossa, é incrível, gente, porque Dona Maria escolhe uma pessoa para representá-la, uma pessoa para representar a mãe, uma pessoa para representar a filha, dentre outras pessoas que nem sequer sabiam que Dona Maria existia até aquele segundo. Só que essas pessoas que estão representando a Dona Maria, elas começam a ter algumas emoções muito intensas. Que emoções são essas? Elas são representantes das pessoas na vida de Dona Maria. Essas pessoas começam a representar as emoções que estavam ali com a filha. E isso, se não for algo que vem de gerações em gerações passadas. Então, alguns representantes que nem conhecem Dona Maria começam a sentir emoções de algum familiar que foi excluído, que sofreu, mas que está ali gritando para ser visto, ouvido, e enquanto ele não for visto, ouvido, incluído na família, ele vai gerar algum caos, porque está tudo fora do lugar. Então a constelação, em resumo, é isso. Ela te ajuda a enxergar o caos que está originando um problema, te ajuda também a colocar as situações nos lugares certos. Então, é muito interessante. Eu acho que não tem como explicar uma constelação se você não ver, se você não participar. Mas se você tiver a oportunidade, faça uma constelação. Se você ainda está com receio e tiver a oportunidade de ter uma constelação em grupo, que são com pessoas, vá, assista, porque muitas vezes você pode apenas assistir, ficar ali observando o que está acontecendo, mas você também pode ser chamada para representar. E sabe o que é interessante? Todas as pessoas que são chamadas para representar as personagens da vida real de Dona Maria, elas têm alguma ligação com a Dona Maria? Não, com a situação. Como, por exemplo, eu estou ali e vou representar uma mãe que tem medo
de que o filho cresça, desenvolva e saia da casa. E de repente eu tô vivendo algo semelhante na minha casa. De repente eu tô com medo dos meus filhos saírem e desenvolverem da minha casa. Ou eu sou a filha que quero sair e minha mãe e meu pai tá com medo de eu sair. Então, até por ser representante, eu começo a enxergar algumas situações. Então, eu não sei se ficou claro para vocês. Como eu disse, constelação tem que ser vivida. Mas a constelação, em resumo, é algo assim, tá? Se você tiver qualquer dúvida, você manda mensagem. Mas eu falo, gente, constelação é vida. Para quem assiste, para quem representa e principalmente para quem é constelado. Ou seja, para Dona Maria, né? Para quem está ali para resolver uma situação. Mas lembrando, a magia só funciona quando você dá o seu primeiro passo. Quando você se predispõe a tirar o véu dos olhos e começar a agir diferente, tá bom?